Nas terras áridas e muitas vezes implacáveis de Judá, onde colinas rochosas se erguiam sob um céu vasto e inclemente, florescia, apesar da dureza do ambiente, uma beleza singular na figura de uma mulher chamada Abigail. Sua formosura não era apenas física, mas irradiava de uma inteligência perspicaz e um espírito sensato, qualidades raras e preciosas em um tempo onde a força bruta e a impulsividade frequentemente ditavam os rumos da vida. Ela era a esposa de Nabal, um homem cuja riqueza em posses, vastos rebanhos de ovelhas e cabras que pastavam pelas encostas, era inversamente proporcional à sua índole. Nabal, cujo próprio nome significava insensato ou tolo, encarnava essas características em cada uma de suas ações e palavras, tecendo para si e para sua casa uma tapeçaria de desconfiança e ressentimento entre aqueles que o conheciam. A beleza e a sabedoria de Abigail eram, portanto, um farol solitário em meio à escuridão da natureza de seu marido, uma promessa silenciosa de discernimento em um lar marcado pela imprudência. Naquele tempo, Davi, ainda não ungido rei sobre todo Israel, liderava um grupo de valentes guerreiros, homens forjados nas dificuldades e leais ao seu comando. Eles vagavam pelas mesmas colinas de Judá, muitas vezes encontrando abrigo nas cavernas e protegendo as comunidades locais de saqueadores e animais selvagens. Em uma dessas ocasiões, enquanto Davi e seus homens estavam próximos das terras de Nabal, eles estenderam sua proteção aos pastores deste homem rico, garantindo que seus rebanhos pudessem pastar em segurança, sem serem molestados. Na expectativa de um reconhecimento por essa ajuda, Davi enviou alguns de seus jovens mensageiros a Nabal, solicitando uma contribuição modesta de provisões para ele e seus homens, um gesto comum de reciprocidade e hospitalidade naqueles tempos. Davi esperava que a bondade demonstrada no passado fosse lembrada e retribuída, selando uma relação de respeito mútuo entre ele e o influente proprietário de terras. A resposta que os mensageiros de Davi trouxeram de volta ecoou com uma insolência e uma ingratidão que incendiaram a justa ira do futuro rei. Nabal, demonstrando a tolice que seu nome pronunciava, não apenas se recusou a atender ao pedido, razoável, mas o fez com escárnio e desprezo. Ele questionou a legitimidade de Davi, referindo-se a ele como um servo fugitivo de seu senhor Saul, e zombou da ideia de compartilhar suas preciosas provisões com um bando de homens desconhecidos. Suas palavras, carregadas de arrogância e desdém, revelaram um coração mesquinho e uma completa falta de reconhecimento pela proteção que seus bens haviam recebido. Ao ouvir o relato humilhante de seus mensageiros, a paciência de Davi se esgotou. A injustiça da recusa de Nabal, somada à sua insolência gratuita, acendeu nele uma fúria impetuosa. Imediatamente, Davi ordenou que seus homens se preparassem para a batalha, jurando que, pela manhã, nenhum homem sequer pertencente a Nabal restaria vivo. A sombra da vingança pairava agora sobre a casa do insensato, uma tempestade iminente, prestes a desabar sobre aqueles que desprezaram a bondade e semearam a afronta. Contudo, entre os servos de Nabal, havia um jovem sensato que percebeu a gravidade da situação e a iminente catástrofe que a insensatez de seu senhor havia provocado. Temendo a retaliação de Davi e conhecendo a índole implacável de seu líder quando provocado, ele correu para Abigail, a única esperança de evitar um massacre. Com palavras urgentes e um tom de apreensão, o jovem relatou a visita dos mensageiros de Davi, a maneira desrespeitosa com que Nabal os havia tratado e a fúria vingativa que agora consumia o coração do futuro rei. Ele descreveu Davi e seus
Homens como guerreiros poderosos e leais, cuja proteção havia sido essencial para a segurança dos rebanhos de Nabal no passado, e lamentou a cegueira de seu senhor em não reconhecer essa bondade. A notícia lançou Abigail em um turbilhão de preocupação e ação imediata. Ela sabia que o temperamento irascível de Nabal e sua incapacidade de reconhecer as consequências de seus atos colocavam toda a sua casa em perigo mortal. Sem perder um instante, Abigail planejou uma ação audaciosa e calculada. Conhecendo a generosidade que muitas vezes amolecia o coração de homens de guerra, e percebendo a justiça na reivindicação inicial de Davi, ela decidiu interceder pessoalmente. Rapidamente ela ordenou que seus servos preparassem uma generosa oferta de provisões: 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas já preparadas, 5 medidas de grãos tostados, 100 cachos de passas e 200 bolos de figos prensados. Ela carregou tudo em jumentos e instruiu seus servos a seguirem à frente, sem que Nabal soubesse de sua iniciativa. Em seu coração, Abigail nutria a esperança de encontrar Davi antes que ele desse vazão à sua fúria, de apelar à sua razão e à sua misericórdia, e de evitar o derramamento de sangue inocente que certamente se seguiria ao ataque. Sua beleza era inegável, mas sua verdadeira força residia em sua sabedoria e em sua coragem de agir decisivamente em um momento de crise, assumindo para si a responsabilidade de salvar sua casa da destruição iminente causada pela tolice de seu marido. E assim, Abigail partiu sorrateiramente, descendo as colinas ao encontro de Davi e seus furiosos homens, que já estavam a caminho de consumar sua vingança. A poeira levantada por seus passos e pelos cascos dos jumentos era quase um prenúncio da tempestade que ela esperava acalmar com sua intervenção. A paisagem austera da região, com seus caminhos sinuosos e rochedos imponentes, testemunharia o encontro crucial entre a sabedoria de uma mulher e a fúria de um guerreiro. No coração de Abigail, a esperança e o medo se entrelaçavam enquanto ela se aproximava do momento decisivo, ciente de que o destino de sua casa e de todos os que nela habitavam repousava sobre a eloquência de suas palavras e a clemência do homem a quem ela buscava aplacar. Cada passo a aproximava do encontro, que poderia significar salvação ou destruição, um testemunho silencioso da coragem de uma mulher disposta a enfrentar a ira de um exército para proteger sua família. Então, no meio do caminho sinuoso que serpenteava pelas colinas, Abigail avistou Davi e seus 400 homens marchando em sua direção, seus rostos marcados pela fúria e a determinação de executar sua vingança. Sem hesitar, Abigail desmontou rapidamente de seu jumento e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra, em um gesto de profunda humildade e respeito. A poeira da estrada cobria suas vestes, mas a intensidade de seu olhar suplicante era inconfundível. Ela reconheceu em Davi não apenas o líder de um bando de guerreiros, mas também o ungido do Senhor, o futuro rei de Israel, e sua postura refletia essa percepção. Em suas mãos, ela trazia não apenas presentes materiais, mas também a oferta de razão e paz, buscando desviar o curso da violência que a insensatez de seu marido havia desencadeado. O encontro naquele ponto isolado do caminho era um choque entre a cólera e a sabedoria, entre a vingança imediata e a consideração pelas consequências futuras. Com uma voz humilde, mas carregada de urgência e sinceridade, Abigail começou seu eloquente discurso. Ela assumiu a culpa pela insensatez de seu marido, implorando a Davi que não desse importância às palavras de um homem tolo, cujo nome já carregava seu caráter.
Ela lembrou Davi de sua própria missão divina, de seu futuro como rei ungido, e o advertiu para que não maculasse suas mãos com sangue desnecessário, especialmente o sangue de inocentes que certamente pereceriam junto com Nabal. Abigail apelou para a justiça e a misericórdia de Davi, reconhecendo sua legitimidade e seu destino, e o encorajou a confiar que o Senhor o vingaria de seus inimigos no tempo certo, sem que ele precisasse recorrer à violência impulsiva. Suas palavras eram um rio caudaloso de sabedoria, buscando apagar as chamas da ira de Davi e semear em seu coração a semente da paciência e da clemência. E Abigail prosseguiu, apresentando a generosa oferta de provisões como um sinal de paz e boa vontade, um reconhecimento da necessidade de Davi e seus homens. Ela humildemente pediu que aceitasse o presente e que reconsiderasse seu plano de vingança, lembrando-o de que, ao poupar vidas naquele dia, ele estaria construindo um futuro sem o peso do derramamento de sangue desnecessário. Suas palavras não eram apenas um apelo à emoção, mas um argumento lógico e estratégico, mostrando a Davi as consequências de suas ações e o caminho mais honroso a seguir. Ela plantou em sua mente a ideia de que a verdadeira grandeza residia não na vingança impulsiva, mas na misericórdia controlada, na capacidade de exercer o poder com sabedoria e discernimento. A humildade de sua postura, a sinceridade de suas palavras e a generosidade de sua oferta começaram a surtir efeito, penetrando a armadura da ira de Davi e despertando em seu coração a consideração e a razão. As palavras de Abigail, proferidas com tanta sabedoria e humildade, penetraram profundamente no coração de Davi. A fúria que o consumia começou a se dissipar, substituída por uma crescente admiração pela sensatez daquela mulher. Ele reconheceu a verdade em seus argumentos, a sabedoria em seu conselho e a generosidade em sua atitude. A perspectiva de derramar sangue inocente, impulsionado por uma raiva momentânea, começou a pesar em sua consciência. A lembrança de seu futuro ungido e do propósito divino para sua vida o confrontou com a potencial mancha que a vingança precipitada poderia trazer. Naquele instante crucial, no meio daquele caminho poeirento, a sabedoria de uma mulher prevaleceu sobre a ira de um guerreiro, desviando o curso de um conflito que poderia ter tido consequências trágicas para muitas vidas. A humildade de Abigail desarmou a fúria de Davi e sua inteligência lhe mostrou um caminho mais justo e ponderado. E Abigail retornou à sua casa e encontrou Nabal em meio a um grande banquete, embriagado e alheio ao perigo que sua tolice havia provocado. Ela esperou até a manhã seguinte, quando a embriaguez de seu marido havia passado, para relatar-lhe tudo o que havia acontecido, a ira de Davi e como ela havia conseguido evitar a destruição de toda a sua casa. Ao ouvir o relato chocante, o coração de Nabal desfaleceu dentro dele e ele ficou como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor o feriu e ele morreu. A notícia da morte de Nabal chegou a Davi, que reconheceu a justiça divina naquilo que havia acontecido. Impressionado pela sabedoria e pela beleza de Abigail, e reconhecendo a bênção que ela havia sido em sua vida, Davi enviou mensageiros para pedi-la em casamento. Ao receber a proposta de casamento de Davi, Abigail demonstrou mais uma vez sua humildade e sabedoria. Ela não se vangloriou de sua beleza ou de sua inteligência, nem se mostrou apressada em aceitar a honra de se tornar esposa de um homem tão poderoso e respeitado. Em vez disso, ela se prostrou diante dos mensageiros de Davi e declarou-se uma serva disposta a lavar os pés dos servos de seu senhor. Sua resposta não era apenas uma formalidade, mas refletia uma genuína modéstia e um reconhecimento da grandeza de Davi
e do chamado que ele carregava. Abigail compreendia a importância daquele momento e a potencialidade de sua união com o futuro rei de Israel. Sua aceitação não era impulsionada pela ambição pessoal, mas por um discernimento do propósito divino e pela possibilidade de contribuir para o futuro de seu povo ao lado de um líder justo e ungido. Sem demora, Abigail se preparou para seguir os mensageiros de Davi. Ela montou em um jumento e, acompanhada por 5 de suas servas, partiu para encontrar o futuro rei. Sua decisão de deixar para trás a casa que compartilhara com o insensato Nabal e unir sua vida à de um homem de fé e coragem era um testemunho de seu discernimento e de sua busca por um futuro diferente. A jornada era tanto física quanto simbólica, representando sua transição de uma vida marcada pela imprudência para uma união com um homem segundo o coração de Deus. Ao se aproximar de Davi e seus homens, Abigail não era apenas uma mulher, a caminho de um casamento, mas uma figura de sabedoria e integridade, cujo passado de provação a havia preparado para um futuro de influência e significado ao lado do rei de Israel. O encontro de Abigail com Davi foi marcado por um respeito mútuo e um reconhecimento da providência divina que os havia unido. Davi, já ciente da sabedoria e da integridade de Abigail através do relato de seus mensageiros e, sem dúvida, lembrando-se de sua intervenção crucial que o impediu de cometer um erro grave, a recebeu com honra. Sua união não foi apenas um casamento político ou uma aliança estratégica, mas um reconhecimento de qualidades admiráveis em ambos os indivíduos. Abigail, com sua sensatez e humildade, e Davi, com sua fé e liderança, encontraram um no outro, um complemento e um apoio para os desafios que ainda enfrentariam. O início de sua vida juntos prenunciava uma parceria marcada pela sabedoria, pela coragem e por um propósito compartilhado sob a bênção do Senhor. A entrada de Abigail na vida de Davi marcou um período de transição importante para o futuro rei de Israel. Ela trouxe consigo não apenas beleza e inteligência, mas também uma perspectiva sábia e ponderada em meio aos desafios e conflitos que ele enfrentava. Em um tempo de perseguição por Saul e de liderança de um grupo de homens muitas vezes impetuosos, a presença de Abigail oferecia um contraponto de calma e discernimento. Sua capacidade de avaliar situações com clareza e de oferecer conselhos prudentes se tornou um recurso valioso para Davi, ajudando-o a navegar pelas complexidades políticas e pessoais de sua jornada rumo ao trono. A união deles não era apenas um laço afetivo, mas uma parceria intelectual e espiritual que fortalecia ambos individualmente e como líderes em potencial de Israel. Ao longo dos anos em que estiveram juntos antes de Davi ascender ao trono, Abigail demonstrou ser uma esposa leal e uma conselheira sábia. Sua influência em Davi era sutil, mas profunda, ajudando a moldar seu caráter e a temperar sua impulsividade. Em momentos de crise ou de decisões importantes, Davi frequentemente buscava o discernimento de Abigail, confiando em sua capacidade de ver além das aparências e de oferecer uma perspectiva equilibrada. A história deles se tornou um testemunho do poder de uma parceria onde a sabedoria e a coragem se complementam, onde a força de um líder é enriquecida pela inteligência e pela sensibilidade de sua companheira. A presença de Abigail não era meramente ornamental, mas fundamental para o desenvolvimento de Davi como o grande rei que ele se tornaria. A história de Abigail ressoa através dos tempos não apenas como um conto de beleza e inteligência, mas como um exemplo poderoso de como a sabedoria, a humildade e a coragem podem influenciar o curso dos eventos e tocar o coração de líderes poderosos. Sua ação decisiva evitou um massacre,
Demonstrou a força da razão sobre a fúria e contribuiu para a formação do caráter de um dos maiores reis de Israel. O legado de Abigail é o de uma mulher que, em um momento crucial, escolheu a paz em vez da violência, a sabedoria em vez da impulsividade e a humildade em vez da arrogância, deixando uma marca indelével na história bíblica como um modelo de discernimento e de influência feminina. Podemos imaginar a dinâmica do relacionamento de Abigail com os outros companheiros de Davi, homens endurecidos pela guerra e pela vida nômade, acostumados à liderança forte e, por vezes, impetuosa de Davi, devem ter observado com curiosidade e talvez com ceticismo a chegada dessa mulher sábia e elegante. No entanto, ao testemunharem a influência calmante e ponderada que Abigail exercia sobre seu líder, e ao perceberem o respeito que Davi demonstrava por suas opiniões, é provável que tenham desenvolvido por ela uma admiração crescente. Abigail, com sua humildade genuína, certamente não se colocou acima deles, mas interagiu com sabedoria e respeito, conquistando gradualmente a confiança daqueles que cercavam o futuro rei. Essa dinâmica interpessoal pode enriquecer a narrativa e mostrar como a sabedoria de Abigail impactou não apenas Davi, mas também seu círculo íntimo. A história de Abigail também nos oferece uma visão sobre os costumes e valores da sociedade da época. A importância da hospitalidade, a gravidade da quebra dessa tradição por Nabal e a expectativa de retribuição por favores prestados são elementos centrais para entender o conflito inicial. A ação de Abigail ao preparar uma oferta generosa reflete um entendimento profundo dessas normas sociais e uma tentativa de reparar a ofensa de seu marido dentro desse contexto cultural. Ao explorarmos esses aspectos, podemos oferecer ao espectador uma imersão mais completa no mundo bíblico e uma apreciação maior da inteligência de Abigail ao navegar por essas complexidades sociais. Ao considerarmos a ausência de filhos mencionados no relacionamento de Abigail com Nabal e seu posterior casamento com Davi, que teve múltiplos filhos, podemos especular sobre as possíveis implicações dessa mudança em sua vida. Talvez Abigail ansiasse por uma família ou visse em Davi a possibilidade de um futuro mais promissor e frutífero. Embora as Escrituras não detalhem seus sentimentos íntimos sobre essa questão, essa ausência e subsequente fertilidade podem adicionar uma camada de profundidade emocional à sua jornada, sugerindo uma busca por um lar e por uma linhagem. Essa perspectiva pode enriquecer a representação de Abigail, tornando-a não apenas uma figura de sabedoria política, mas também uma mulher com desejos e esperanças pessoais. Ao se tornar uma das esposas de Davi, Abigail não desapareceu nas sombras da corte. Sua sabedoria e discernimento continuaram a ser evidentes em suas interações com o rei e em sua participação na vida da corte. Embora as Escrituras não detalhem cada instância de seu conselho, é razoável supor que sua capacidade de avaliar situações com clareza e oferecer perspectivas ponderadas continuou a ser um recurso valioso para Davi, especialmente durante os turbulentos anos de seu reinado. A presença de uma mulher tão sábia e perspicaz ao lado do rei certamente contribuiu para a estabilidade e a justiça de seu governo, oferecendo um contraponto feminino essencial em um mundo dominado por homens. Podemos refletir sobre o impacto da história de Abigail em relação à liderança. Ela não exercia poder através da força ou da autoridade formal, mas sim através da sabedoria, da humildade e da coragem de falar a verdade ao poder. Sua intervenção com Davi não foi uma tentativa de usurpar sua autoridade, mas um ato de serviço, buscando o bem maior e evitando um erro que ele lamentaria. A história de Abigail
nos ensina que a verdadeira liderança, muitas vezes, envolve a capacidade de ouvir conselhos sábios, independentemente de sua origem, e que a influência pode ser exercida de maneiras sutis, mas profundamente eficazes, através da integridade e do discernimento. A narrativa de Abigail também ressalta a importância da comunicação eficaz na resolução de conflitos. Em vez de confrontar Nabal em sua embriaguez ou instigar uma disputa, Abigail escolheu o momento certo e a abordagem estratégica para intervir com Davi. Sua capacidade de expressar seus argumentos de forma clara, persuasiva e com humildade foi fundamental para mudar o curso dos eventos. A história dela nos lembra que a maneira como nos comunicamos pode ser tão importante quanto o conteúdo da mensagem, especialmente em situações de alta tensão, onde as emoções podem facilmente obscurecer a razão. Podemos também considerar a coragem incomum de Abigail ao desafiar indiretamente as ações de seu marido e ao tomar uma iniciativa independente que poderia ter tido consequências perigosas para ela. Em uma sociedade onde as mulheres tinham papéis mais restritos, sua decisão de agir por conta própria, sem o conhecimento de Nabal, demonstra uma força interior notável e uma profunda convicção de que suas ações eram necessárias para evitar uma tragédia. Essa ousadia, combinada com sua sabedoria e humildade, a torna uma figura ainda mais inspiradora, mostrando que a verdadeira força muitas vezes reside naqueles que ousam romper com as expectativas e agir de acordo com sua consciência. A rapidez com que Abigail agiu, preparando a oferta e indo ao encontro de Davi antes que a violência se consumasse, sublinha sua inteligência e sua capacidade de avaliar a urgência da situação. Ela não hesitou nem perdeu tempo em lamentações. Em vez disso, mobilizou seus recursos e sua influência para intervir de forma eficaz. Essa prontidão para a ação, combinada com seu planejamento estratégico, demonstra uma mente ágil e uma liderança nata, mesmo que não formalmente reconhecida. Abigail não esperou que outros resolvessem o problema. Ela assumiu a responsabilidade e agiu decisivamente, salvando sua casa e, potencialmente, evitando um conflito maior. Ao refletirmos sobre a história de Abigail, podemos encontrar paralelos com situações contemporâneas onde a sabedoria, a humildade e a coragem de indivíduos podem ter um impacto significativo em momentos de tensão e conflito. Sua capacidade de dialogar com o poder, de apresentar argumentos racionais e de apelar à humanidade do outro lado, oferece um modelo atemporal de resolução de disputas. A história de Abigail nos encoraja a buscar soluções pacíficas, a usar a inteligência e a empatia como ferramentas de negociação e a reconhecer o poder transformador de uma intervenção sábia e oportuna, mesmo diante da raiva e da ameaça de violência. A história de Abigail é um testemunho do poder da inteligência emocional e da capacidade de ler as situações e as pessoas com perspicácia. Ela soube avaliar a fúria de Davi, a insensatez de Nabal e a urgência do momento, adaptando sua abordagem de forma eficaz para alcançar seu objetivo. Sua humildade não era sinal de fraqueza, mas uma demonstração de sabedoria estratégica, permitindo que suas palavras fossem recebidas com maior atenção e consideração. Essa combinação de inteligência aguda e humildade genuína a tornou uma força poderosa em um mundo onde a força bruta muitas vezes prevalecia. Ao contrário de muitos relatos bíblicos focados em figuras masculinas de poder e liderança militar, a história de Abigail destaca o impacto significativo que uma mulher pode ter através de sua sabedoria e coragem. Ela não empunhou uma espada, nem liderou um exército, mas sua intervenção estratégica e suas palavras eloquentes alteraram o curso da história, poupando vidas e influenciando o futuro rei de Israel.
Seu exemplo continua a inspirar, mostrando que a liderança e a influência podem se manifestar de diversas formas e que a voz da sabedoria, mesmo vinda de uma fonte inesperada, pode ser mais poderosa do que a força bruta. Em última análise, a história de Abigail é uma celebração da capacidade humana de escolher a razão sobre a raiva, a paz sobre a violência e a sabedoria sobre a tolice. Sua jornada, desde um casamento com um homem insensato, até se tornar uma conselheira influente e esposa de um grande rei, demonstra uma resiliência notável e uma fé inabalável em sua capacidade de fazer o que é certo. Seu legado perdura como um farol de esperança, lembrando-nos de que, mesmo em tempos sombrios e desafiadores, a inteligência, a humildade e a coragem de um indivíduo podem fazer a diferença entre a destruição e a salvação. Podemos imaginar o impacto da presença de Abigail na corte de Davi, um ambiente complexo com várias esposas e dinâmicas de poder. Sua sabedoria e integridade devem tê-la distinguido, conquistando o respeito não apenas do rei, mas também dos outros membros da realeza e dos conselheiros. Sua capacidade de navegar por essas águas turbulentas com graça e discernimento é mais um testemunho de sua inteligência e de sua natureza pacífica, buscando sempre a concórdia e a justiça em meio às intrigas da corte. Sua influência silenciosa pode ter sido um fator estabilizador durante o reinado de Davi, oferecendo uma perspectiva feminina valiosa em um mundo predominantemente masculino. A história de Abigail também nos convida a refletir sobre a natureza da verdadeira força. Nabal possuía riqueza e poder material, mas sua insensatez o levou à ruína. Davi era um guerreiro poderoso, mas reconheceu a sabedoria de Abigail como uma força maior. A verdadeira força de Abigail residia em sua inteligência, em sua capacidade de se comunicar eficazmente, em sua humildade que desarma a raiva e em sua coragem de agir de acordo com sua consciência. Sua história nos ensina que a força nem sempre se manifesta de forma física ou autoritária, mas pode ser encontrada na sabedoria interior e na capacidade de influenciar os outros através da razão e da integridade. Ao concluirmos a exploração da história de Abigail, lembramos seu legado como uma mulher de notável discernimento e coragem, cuja intervenção crucial não apenas salvou sua casa, mas também influenciou o curso da vida de um dos maiores líderes de Israel. Sua história é um lembrete atemporal de que a sabedoria feminina é uma força poderosa, capaz de moldar eventos e inspirar gerações. Que a história de Abigail continue a ecoar como um exemplo de como a inteligência, a humildade e a ação decisiva podem triunfar sobre a tolice e a violência, deixando uma marca indelével na história da fé e da liderança. Amém. Que a sabedoria e a paz que emanam da história de Abigail, uma mulher de fé, coragem e discernimento, também alcancem os corações de cada um que assistiu a esta narrativa. Que possamos aprender com seu exemplo a buscar a paz em meio ao conflito, a usar a inteligência com humildade e a agir com coragem diante da adversidade. Se esta história tocou seu coração, e você deseja continuar explorando outras narrativas bíblicas inspiradoras, pedimos que se inscreva em nosso canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, deixe seu like para nos apoiar, comente suas impressões e compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Deus te abençoe abundantemente.